A paz do Senhor, povo de Deus. Nessa manhã de sexta-feira, eu tenho um testemunho do meu passado, da minha vida, para contar. Porque eu sei que muita gente precisa de ouvir esses testemunhos do nosso passado. De 92, eu era obreira de uma igreja, a Igreja Universal. Só que eu fui chamada como obreira. Só que no trabalho meu, eu fui para o Nordeste, aonde um lugar que eu não tinha parente, não tinha ninguém. Chega lá, eu como obreira, eu fui chamada para pregar a palavra de uma hora para outra, assim. Eu estava servindo o trabalho de obreira, só que eu não sabia falar. Aí o que acontece? Às vezes você hoje me pergunta, irmã Marília, a gente não sabe falar. Às vezes a gente não sabe nem pronunciar a palavra da Bíblia. E naquele momento eu fui chamada para pregar na Igreja Universal. E eu perguntei para mim mesmo, o que é que eu vou fazer em cima do altar se eu não sei falar? Naquele momento eu digo, meus amados irmãos, que nós não sabemos falar mesmo. Nós não sabemos de nada. O que é que Deus tem para nós? Qual é o propósito de Deus para nós? Quem é de nós que sabe? Ninguém sabe. Os propósitos de Deus ele é em oculto. Ninguém sabe. Por isso que nessa manhã eu vim contar esse testemunho para vocês. Porque no passado a igreja tinha poucos pastores e bispos. Aí os obreiros da igreja eram chamados para pregar a palavra. E naquele momento eu fui tomada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo ele me chamou para fazer a obra. E a obra que Deus me chamou para fazer é uma obra que praticamente eu faço até hoje. 40 anos de ministério que eu tenho na Igreja Universal. Esses 40 anos eu faço a obra. E através da obra de Deus eu consegui toda a minha família hoje toda é liberta. Os meus filhos são libertos. Os meus irmãos que moram em São Paulo são libertos. Não é fácil, às vezes, você dizer assim, a minha vida é tão fácil e eu consigo tudo num piscar de olho, porque vai acontecer um milagre desse jeito. Não é assim, não. Deus, ele nos conduz para lugares que a gente não conhece, a gente não sabe. Porque Deus, ele é Deus. Ele não é ilusão. Ele não é dizer assim, vai, porque vai acontecer algo de uma hora para outra. Não. Acontecem as coisas passo a passo na sua vida, como eu nem pensava, nem passava pela minha cabeça de eu pregar. Que às vezes o obreiro é para substituir os pastores, é para fazer a obra, mas não pregar. E tinha vezes que eu fazia culto na rua, e ali o culto dava 1000 pessoas, dava 500, dava 600 pessoas. Por que que dava esse tanto de gente? Porque quem fazia a obra era Deus, não era eu. Não era eu que fazia. Então não fique preocupado o que é que você vai fazer, o que é que você vai comer, o que é que você vai vestir. Não fique com essa preocupação, mas entregue o seu projeto nas mãos de Deus. Que quando o seu projeto ele é de Deus, ele é um projeto que ele cresce, que ele permanece. A sabedoria que vem do alto de Deus é a sabedoria que permanece, não é a sabedoria da gente. Essa sabedoria da gente é uma sabedoria que é para nós mesma, só serve para nós. Que se nós for pensar que essa sabedoria serve para a gente fazer a obra, para alguma coisa, não. A obra tem que ser feita de acordo Deus queira, Deus mande, é Ele que manda, é Ele que faz acontecer os milagres. Para que ninguém venha dizer, eu fiz algo. Não, você não fez nada. Você apenas é indicado pelo Espírito Santo de Deus. Ainda tinha isso, os pastores que era chamado para ir para essa cidade
Todos era eu que alimentava. Era eu que alimentava aqueles pastores. Na época eu tinha 20 anos de idade. E eu alimentava. Porque na época a igreja não tinha recurso suficiente para manter os pastores. Aí eu tinha de alimentar os pastores que iam para a igreja. Mas às vezes muitos não aguentavam e ficava poucos tempo na igreja, 2 meses, 3 meses. Aí eu que ficava no lugar pregando a palavra. E eu fiquei muitos anos. E até hoje essa igreja está aberta nesse lugar. São 30 anos a igreja está nesse lugar, permanece lá no mesmo lugar. Eu voltei lá em 2015, a igreja estava naquele lugar, lá no mesmo lugar, aonde eu aluguei, aonde eu deixei. E nessa manhã, meu irmão, eu digo para vocês, não se preocupe com o que você vai fazer, nem o que é que Deus vai fazer na sua vida, mas deixa Ele fazer, deixa Ele manejar a sua vida, deixa Ele manejar os seus caminhos, que tudo vai começar a dar certo, tudo vai seguir na direção dEle, não na nossa direção. A nossa direção, se nós for fazer algo no nosso pensamento, na nossa direção, não vai acontecer nada bom. E nessa manhã, eu deixo um abraço para nossos irmãos brasileiros, para Moçambique, para todo o continente da África. Eu mando um abraço para todos eles, para os Estados Unidos, o Japão, aonde as pessoas estejam me ouvindo, que fique conectado no Brasil, ora pelo Brasil, nós precisamos de oração, ora pelo nosso governador, ora pelas nossas crianças do nosso Brasil que precisa de oração, ora pelo meu ministério, que o meu ministério é o ministério da Igreja Universal, e até hoje eu oro pelas pessoas. A gente fala ministério, é as nossas orações que nós faz pelo nosso povo brasileiro, porque é uma oração que tem de ser feita todo dia, porque o nosso povo brasileiro está precisando de oração. Não importa a quem aceitar o nosso Deus, a quem seguir o nosso Deus, que ele dizia no passado, me siga. Quem quer me seguir, e as pessoas seguiam ele e se dava muito bem. Quem seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, isso é um recado que eu dou para todos, não vai sentir falta de nada, porque o nosso Deus, ele tem com abundância para nos dar, ele tem para nos abençoar. E nessa manhã eu deixo um abraço do Espírito Santo para todos os brasileiros, eu deixo um abraço do Espírito Santo para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.